E no Qual é o Vinho de hoje nós estamos com ele, o espumante método tradicional da vinícola Caetano Vicentino. Ele que é um espumante com 12 meses de autólise. E ao meu lado, Josi Ruiz, ela que é a sommelier aqui do Taça e Prosa e vai contar um pouco mais sobre esse espumante aqui pra gente. Hoje, exatamente no dia de hoje, a gente fez uma harmonização com ele. O prato que eu fiz foi um purê de mandioquinha, vieiras grelhadas com um molho de espumante, que, aliás, fiz esse molho com o próprio espumante, que ficou incrível. Para quem quer conhecer a receita, a gente deixou a receita no Instagram, então pode fazer, porque vale muito a pena. Mas, sem mais delongas, né, Josi? Vou deixar aí as honras para a Josi contar um pouco para a gente da experiência que foi com esse prato e também contar para a gente, né, Josi, o que você acha desse espumante? Ele que, aliás, é um lançamento da vinícola, né? Semana passada a gente fez uma live, né, com a Grazi. Quem quiser também tá no nosso Instagram, a live com a Grazi, ela que é enóloga da vinícola. Em setembro, muito em breve, estaremos lá fazendo take, fazendo um vídeo direto da vinícola. Então a gente vai trazer muito conteúdo legal, porque, aliás, a Caetano Vicentino manda muito bem quando o assunto é vinho. Apesar de ser, né, já podemos uma vinícola mais nova e tal, mas manda muito bem, muito bem, muito bem. Mas vamos lá, Josi. Tô falando demais já, né? Para variar, né? Eu sempre fico empolgado quando se fala de vinho. Para variar, nós estamos aqui com um espumante Brut, tá? Da vinícola Caetano Vicentino. Esse Brut, ele é um Blanc de Blanc. Uau. Ou seja, quando nós falamos que o espumante ele é Blanc de Blanc, ele está se referindo a um espumante de corte, elaborado apenas com uvas brancas. Show. Então, aqui nós temos a uva Chardonnay, Riesling Itálico, Trebbiano Toscano e a uva Prosecco. Tá? Então, ele é um espumante elaborado com essas 4 castas brancas. A gente está falando de um espumante de um corte de 4 uvas, é isso? Exatamente, 4 uvas brancas. Porque geralmente quando a gente fala em espumante, a gente sempre fala do Chardonnay, né? Sim, porque o Chardonnay e o Pinot Noir, por exemplo, é um corte clássico. Sim. É um corte clássico usado no champanhe, né? No vinho de champanhe na França mesmo. Então, é um corte aí que predomina o mundo dos espumantes em várias técnicas, né? Mas eu acho bem bacana quando os pequenos produtores, eles saem um pouquinho fora da casinha, assim. Eu acho bem legal. E esse, ele é feito com essas 4 uvas brancas. E posso e é legal, seguindo o gancho do que a Josi está falando aqui, é que assim, realmente a gente tem visto, né, esses jovens enólogos saindo muito fora do clássico, né? Ousando mais na produção, sim, não só de espumantes, quanto de vinhos, né? E assim, até aproveitando, o lance que você fala do clássico fazer o Chardonnay de espumante, é tanto no método tradicional quanto no Charmat também, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Sim, não, é o mesmo. O espumante, quando nós falamos de champanhe, o método lá é o champenoise, que é o nosso tradicional aqui. Tá? Mas é muito comum você encontrar. Vivendo e aprendendo. É muito comum você encontrar aqui no Brasil, por exemplo, o espumante de Pinot Noir e Chardonnay, independente do método. Principalmente se for método tradicional, nós chamamos aqui no Brasil, e champenoise quando nós falamos de França, de champanhe. Que aí tem todo aquele lance que os caras patentearam, que você não pode falar que é champanhe, mas isso a gente vai deixar para um outro conteúdo, né? Sim, sim. Hoje nós vamos falar do Brut da Caetano Vicentino. Com certeza. Eu acho assim, e o prato que eu escolhi para fazer hoje para harmonizar com esse espumante? Qual foi a sua avaliação? O que você achou? Valeu a pena, não valeu a pena? Harmonizou, não harmonizou? Bom, né? Para começar, né, ficou um 10zinho lá do prato. Ficou maravilhoso, ficou gente. Sensacional. Ficou sensacional. E quando a gente fala de harmonização, né, a gente consegue trabalhar tanto a harmonização por concordância, que é achar similaridades no prato, e aí você escolher um vinho que vai entregar essa concordância, né, que no nosso caso nós temos o creme feito à base de espumante, ou você também pode usar uma harmonização pelo contraste. Né? Como o nome diz, o contraste é aquele verdadeiro os opostos se atraem, né?
E nessa harmonização, eu senti acho que um pouquinho de tudo, né? Eu acho que assim, eu falo que acho que meio que saiu um pouco do ou um ou outro. Por quê? Porque nós temos a concordância do creme à base do Exato. Ficou incrível espumante. esse creme. Sim, nós temos leveza no prato, mas A vieira, né? A a vieira vieira, ela é grelhada, delicada, delicada, mas ela é exato. firme em boca. Ela não é que nem assim aqueles peixinhos que se desmancha, não. Ela tem uma Não, consistência firme. E temos o purê de mandioquinha, que traz um pouquinho esse corpo, né? Apesar de ser um prato leve, a mandioquinha ela traz um toquinho de doçor e também traz aquele toquinho de peso para o prato. Então, nós temos aqui um espumante elaborado pelo método tradicional, 12 meses de autólise. Então, ele vai ter esse corpo para suprir esse peso que a mandioquinha, que o purê, né, traz para o prato. Ele vai ter essa delicadeza, essa refrescância com o prato, concordando com a delicadeza do prato. E também vai ter essa concordância ali do creme, né, feito com o próprio espumante, exato. misturando ali com o creme do próprio purê. Então, assim, para mim foi uma harmonização assim que deu um super match. Olha, eu vou falar para vocês que ficou incrível. E assim, falando de forma simplificada, o que ela falou de forma mais técnica, né? Falando para gente como eu, que gosta de tomar um bom vinho, realmente, brincadeiras à parte, mas a harmonização ficou perfeita. A vieira foi grelhada só no sal, não teve nenhum tempero a mais para não perder o sabor que realmente ela tem. O creme de espumante, gente, ficou incrível, né? E os três juntos, né? A doçura do purê de mandioquinha com o creme de espumante, aquela delicadeza, né? Mas o salzinho da da vieira. vieira. Ah, e lembrando que no prato ele fez tipo um chips feito com Ah, é alho poró. verdade! Então, Que... que trouxe essa notinha assim mais salgadinha, mais Exato! tostada pro prato. E esse método, por ele passar por esses 12 meses de Bem autólise, então além lembrado. dele ter essa fruta, esse floral, ele tem essa nota autolítica que traz esse mel, esse brioche e um levezinho tostado aqui, gente, ó. E Perfeito. assim, e é legal ela ter mencionado sobre isso, porque quando eu vi o lance de fazer o alho poró de chips, eu falei, nossa, alho poró, eu vou ser sincero para Não vai dar vocês, bom. eu fritei antes para experimentar, fica incrível. É Experimente uma hora incrível. fritar em tirinha o alho poró e comer, fica maravilhoso com salzinho. E realmente fez toda a Ele diferença deu no uma prato. realçada ali, Muito legal você ter lembrado isso também. quebrando esse Muito dulçor legal. que a mandioquinha traz, que o creme trouxe, apesar de não ser nada doce, tá, gente? A gente fala desse dulçor levemente natural que tem na mandioquinha. Exato, exato, exato. Mas saindo um pouco da caixinha agora, né? A gente está falando basicamente da harmonização que a gente fez no dia de hoje. Claro que eu vou deixar, quem quiser saber qual é a receita, é só correr no Instagram que você vai ver lá, vai ver o prato, vai ver a receita como ficou. Eu acho que vale depois no vídeo a gente colocar aqui, né? Uma foto do prato, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Sim. Mas um espumante do método tradicional. Qual outro prato toma solo, pode tomar na beira da piscina? O que, que você me diz de um espumante quando ele é método tradicional? Bom, eu falo assim que eis aí uma pergunta que a resposta é muito pessoal. Porém, entretanto, todavia, o espumante de método tradicional, ele traz um pouco mais de complexidade para o espumante, ou seja, ele vai ter um peso um pouco maior do que quando nós falamos o método Charmat. Aliás, nós fizemos um vídeo falando dessa diferença de um método para o Ah, outro, tá? legal, legal, Então, quem legal. quiser também já A gente está pode no até deixar canal. no card aqui, né, Josi? Vamos Ah, deixar no boa, card já desse corta vídeo. caminho. Legal, legal, porque a Josi vai explicar mais a fundo, né? Quais são as diferenças, método Charmat, método tradicional. Só clicar em algum lugar aqui da tela aqui que vai ter o card para vocês assistirem esse vídeo também. Exato. Então, se eu Show. falar para você, olha, tu não pode tomar esse vinho na beira da piscina. Não, O pode. vinho é seu? O vinho é teu, né? O espumante é teu, Boa, então as boa. regras são suas. Porém, você vai sentir que ele vai ser um vinho, um espumante um pouquinho mais encorpado, um pouquinho mais complexo, e automaticamente ele vai pedir aquele peixinho frito, aquele camarãozinho, se você Ele estiver vai na beira de pedir uma alguma praia. coisa para Ele você vai te pedir comer. alguma coisa. Né? Então, assim, eu super recomendo esse estilo de método de espumante, que é um pouco mais complexo, ter uma harmonização, tá?
Não que seja uma regra, mas é um que eu aconselho. Seria correto, Josi, a gente falar, né, como a gente fala no vinho, baseado no que você está falando até agora, que ele é um espumante gastronômico ou não? Seria correto? Ou Podemos foge, falar que ele é um pouquinho, né? ele acaba sendo mais Acaba gastronômico. pelo fato de ele Sim, por pedir ele ter alguma uma coisa, né? complexidade maior. Sim, ele é Né? correto falar isso. Entendi. Sem dúvida alguma. Mas sempre lembrando que a nossa filosofia, aliás, de falar da forma correta, né? Que o seu espumante, seja ele o vinho, seja ele espumante vinho branco, tinto, né? Encorpado ou não, mas o que a gente tenta fazer sempre é descomplicar esse mundo do vinho. Afinal, é o que a gente falou há 3 minutos atrás aqui, há alguns minutos atrás, desculpa. Seus vinhos, suas regras. O que a gente tenta fazer é que essa experiência que você tenha com o vinho que está com você não seja atropelado. Exatamente. Você consiga ser mais assertivos na sua escolha. Isso não tenha dúvida que vai elevar a tua experiência. Que, aliás, eu sou um bom apreciador. A parte técnica eu deixo para ela, que aí ela me ajuda. Eu falo que a parte dele é a mais difícil, né? Mas eu acho que agora a gente pode falar um pouco mais especificamente, né, desse espumante. Como eu sempre falo, olha a cor desse espumante. Podemos ver aqui que ele tem esse tom palha, talvez ele esteja um pouquinho mais intenso, porque ele está bem concentrado. Eu acho que eu enchi demais a minha taça, mas ele tem esse tom palha, com reflexo dourado. Ele tem essa perlagem, né, bem fina, bem... tentar limpar aqui, mas ele tem uma perlagem bem fininha, que mostra, um prendimento, né, bem constante, tá? o que remete aí à qualidade do espumante. Como eu falei no começo, ele é um Blanc de Blanc, ele é feito apenas com uvas brancas, Chardonnay, Riesling Itálico, Trebbiano, Toscano e a Prosecco. Então, ele é um espumante que ele remete bastante notas florais, frutos brancos como pera, pêssego, e por ele ter passado 12 meses em autólise, ou seja, em contato ali com as leveduras, com as borras, ele acaba tendo essa complexidade de sabor que parte ali para um fermentado, para uma notinha tostada, para o brioche, para o mel, né, aumentando ainda mais essa complexidade. E em boca, gente, ele tem uma acidez firme, maravilhosa. Ele é cremoso em boca também. Eu sempre me surpreende, mas eu adoro espumante quando ele é cremoso. Belo lançamento da vinícola Caetano Vicentino. E realmente esse tostado vem muito bem, né? E olha, realmente a Grazi foi muito feliz. Ela nos fazer feliz, né, com esse espumante. Exatamente, ela falou muito bem. Volto a repetir para você. Quer saber um pouco mais sobre a vinícola? A gente tem uma live com a própria, né, a Grazi, e realmente ficou incrível. Josi, eu acho que tem alguma coisa de relevante, cortei você em alguma coisa, mas eu acredito que a gente passou tudo que tinha que passar. Então, essa é a nossa dica de hoje. Volto a ressaltar a harmonização, que a gente deixa como sugestão, tá no nosso Instagram. Um espumante método tradicional da vinícola Caetano Vicentino. Josi, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar com a gente aí essa experiência incrível que você tem. E essa é a nossa dica do Taça e Prosa. Tchim, tchim. Tchim, tchim.